2023 não tá pra brincadeira, diz aí. Pô, teve filmes incríveis e teve filmes desastrosos. Mas mesmo faltando poucos meses pra acabar o ano, tem muita coisa boa pra chegar e flops astronômicos pra acontecer. Independente de ser filme de aventura, de super-heróis, filme de terror, não importa. Vem comigo que eu vou te dar agora um panorama das minhas apostas. O que eu acho que vai acontecer? Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Pensa aí, qual é o melhor filme de 2023 até agora? De 2023. Tem um universo enorme lá fora. Uou! E qual filme fez a maior vergonha esse ano? Obrigado por me tirar do buraco, Flash. Será que a sua escolha vai se manter até o dia 31 de dezembro? Parece que não, mas ainda tem muita coisa pra chegar nos cinemas. E eu tô aqui nesse vídeo pra te mostrar que tem filmes irados chegando e outros que estão prometendo mostrar que o fundo do poço tá mais embaixo que o fundo do poço. Bora ver comigo quais filmes maneiros a gente ainda tem pra ver esse ano e quais filmes prometem ser muito ruim. Vamos lá. Top! O Protetor 3. O Protetor, capítulo final, é a sequência que encerra, pra mim, uma das melhores franquias de ação dos últimos anos, né? Na minha opinião. Eu já falei aqui várias vezes que eu sou muito fã de O Protetor. Pra mim, é nível John Wick. Aliás, eu conheci os dois praticamente ao mesmo tempo. Eu assisti os dois filmes no mesmo dia, né? John Wick e O Protetor. É uma coincidência. E na hora, eu gostei mais de O Protetor. Entre os dois filmes, eu prefiro O Protetor 1 que John Wick 1. Só pra você ter noção. O segundo filme foi mais ou menos, pra ser honesto. Mas o terceiro e último filme da franquia, O Protetor, acabou de estrear nos cinemas americanos e já conquistou o topo das bilheterias. Dos primeiros 3 dias, o filme já arrecadou 34,5 milhões de dólares. Isso significa que em 3 dias o filme já pagou a metade do orçamento. Pô, além do mais, o Denzel Washington nessa franquia é sempre sensacional. Então, eu só tenho boas expectativas com esse filme, pra caramba. No Brasil, esse filme chega mês que vem, então aguarda só mais um pouquinho. A estreia chega dia 5 de outubro. Flop, A Freira 2. Calma, antes de você começar a me descascar nos comentários, me ouve primeiro, ok? Eu sei que muita gente que adora filme de terror. Eu tô ligado que vocês vivem me pedindo, inclusive, pra eu assistir filmes cabeludos pra fazer vídeo, né? Pô, vocês sabem que eu não curto tanto filme de terror, mas enfim. Eu sei que tem muita gente que curtiu muito A Freira. Até aí tudo bem. A continuação de A Freira tá chegando aí. Mas essa parte do vídeo não é exatamente sobre o que vai ser ruim, e sim do que eu acho que vai flopar, entende? Não que vai ser ruim. E infelizmente A Freira 2 deve estar indo por esse caminho. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas no momento que eu tô gravando ele, a estreia vai acontecer nos próximos dias. Exatamente em 6 de setembro nos cinemas. Mesmo assim, o marketing em cima de A Freira 2 está sendo mínimo. Além disso, a gente sabe que filmes de terror assim são muito nichados, entende? Eles não atraem o público em massa. As bilheterias costumam não ser tão grandes comparado aos outros estilos de filme. E para terminar, A Freira 1 tem notas bem baixas nos termômetros. Querendo ou não, isso acaba influenciando o público novo. Peter, mas Rotten Tomatoes é fraude. Mas influencia ainda. E por estar tudo jogando contra, eu prevejo que A Freira 2, infelizmente, vai flopar. Agora, se for bem pra caramba nas bilheterias, não precisa voltar aqui e falar, aí, errou. Eu tô só tentando prever. Eu não sou um mago dos acertos, ok? I think there's something here that's not meant to be. Top! Os Mercenários 4. Esse daqueles filmes de ação e espionagem com elenco de milhões. Olha o elenco, né? Só pelo tema e pelo elenco não tem como não gostar. A gente já passa a gostar do filme instantâneo. Sylvester Stallone, Jason Statham, Megan Fox, 50 Cent, Dolph Lundgren, Andy Garcia, Tony Jaa. Tony League Jaa. Pô, vai ser bom pra caramba. É muita gente boa reunida num filme explosivo. A missão dessa vez vai ser impedir uma guerra nuclear, pouca coisa. E pra isso os mercenários vão ter que se infiltrar no navio cargueiro. Mas o mais legal é que o trailer já antecipou que vai ter muita porradaria. Porra, daquelas que a gente gosta pra caramba, estilo anos 80. E assim, se a gente vai ver Mercenários pra assistir a Ação das Boas e ele entregar a Ação das Boas, o filme cumpriu a missão lindamente, concorda? Por isso eu já hypei aqui pra caramba. Se você hypou também, o filme chega dia 21 de setembro no Brasil. Esse é o maior que você tem? Oh, é bem maior do que você imagina. Flop, A Noite das Bruxas. Na literatura de mistério, Agatha Christie, porra, é sensacional, top. Isso não tem nem o que discutir, ela é referência total, máxima. Mas nos últimos anos, as adaptações dos contos dela pro cinema não têm saído muito bem, né? Com Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo. São filmes até legais, mas nada que fizesse o público ficar se rasgando pra ver. Você não via filas pra assistir, entende? Mesmo assim, mais uma história dos livros dela vem pra tela. Agora é a vez do conto A Noite das Bruxas, que nem uma das histórias mais famosas dela, ok? E por causa disso, os meus instintos de Sherlock Holmes já avisaram, vem flop por aí. Mesmo com trailer bonito, pô, e a Michelle Yeoh no elenco,
não tem o mínimo rastro de hype pra Noite das Bruxas. E a estreia tá logo aí, tá chegando. Vai ser no dia 14 de setembro nos cinemas. Já era pra estar explodindo, concorda? Pois é, não tá. Então eu acho que o flop tá chegando. You were saying? Top! Jogos Mortais 10. O Jigsaw tá de volta e só essa notícia já era o suficiente pra eu postar minhas fichas em Jogos Mortais 10. E pelo que o trailer mostrou, a história vai se passar na época quando o Jigsaw resolveu se vingar da equipe médica que fingiu curar ele do câncer. Imagina o nível das armadilhas que ele bolou pra isso, porque, tipo, ele tava no ápice dele de revolta, né, até de força física. Em outras palavras, Jogos Mortais 10 é um filme prequel, ok? E agora o Jigsaw tem um motivo extremamente pessoal. Não é mais um lance de dar uma lição nas pessoas por aí. Agora é direto, ele com os outros caras. O lance vai ser com gente que ferrou diretamente com ele. Então você consegue pensar nas armadilhas? Me diz, como é que isso não vai ser legal de assistir? Já anota aí que esse a gente vai assistir a partir do dia 28 de setembro nos cinemas. De acordo com esses exames, o tumor nunca foi removido. Quanto tempo eu tenho? Meses, no máximo. Ainda tenho muito trabalho a ser feito. Flop, The Marvels. Esse aqui eu nem preciso me estender. Tudo que a gente já tinha pra falar de The Marvels tá mais do que escancarado na nossa cara faz tempo. Que fase, né, Marvel? Porra, a Marvel tá numa fase bem complicada. Ninguém que eu conheço tá com grandes expectativas com esse filme. Não adianta você tentar bater o martelo e falar assim, não, esse filme vai ser maravilhoso. Você pode achar, e várias outras pessoas podem achar, mas a massa, você pode ver, a massa não tem expectativas boas pra esse filme. De novo, tô dizendo se esse filme vai ser bom ou ruim. É expectativa e a bilheteria. Já foi mais que provado que The Marvels vai ser aquele tipo de produção pra tapar buraco, sabe? Pra dizer que teve um filme a mais no ano, mas principalmente que vai exagerar na comédia e em outros pontos sensíveis que a Marvel vem apresentando nos últimos anos. Vocês sabem do que eu tô falando. Não tá fácil. Que The Marvels tá destinado a flopar, isso não é surpresa pra ninguém. Agora a gente vai ter que esperar pra ver como é que vai ser. Não me entenda mal, não desejo que flop. Ao contrário, eu quero que bombe pra caramba, porque eu vou ter view com isso. Eu vou fazer muito vídeo sobre esse filme. Porra, vídeo espetacular, queimei a boca, achei que ia ser flop, foi bom. Faço até vídeo assim. Achei que ia ser flop, deu bom, errei. Porra, a galera vem pra me massacrar e eu vou estar fazendo view pra caramba, entende? Entende isso? Mais ou menos! A estreia chega dia 9 de novembro nos cinemas. E eu realmente espero queimar minha língua, tomara que seja top. Higher, further, faster. Top! Five Nights at Freddy's. Eu sei que você tá esperando muito por esse filme e eu também tô. A gente tem prova suficiente pra confiar que Five Nights at Freddy's vai ser uma baita adaptação do game. Aliás, tem acertado ultimamente, a galera tem acertado em adaptações de games. Tem várias referências diretas do jogo aí que vão mexer com as memórias de quem jogou. A produção tá super caprichada, os animatrônicos estão incríveis, o clima de terror já tá, pô... A gente já consegue ver esse clima de terror lá no trailer, né? Agora é só a gente esperar pra ver mais uma adaptação de game mandando benzaço no cinema. E eu já tô contando os dias. Infelizmente a gente não vai precisar esperar tanto, né? No Brasil, Five Nights at Freddy's estreia dia 26 de outubro no cinema. Já vai preparando aí. É tarde demais. Ele tá vindo. Flop, Os Três Mosqueteiros, Milady. Você pode não estar ligado, mas esse é o segundo filme do ano da franquia Os Três Mosqueteiros. Tá virando universo compartilhado. E só de eu dizer esse fato já prova que tem cheirinho de flop no ar. Porque pensa, pô, em abril estreou nos cinemas o primeiro filme, né? Os Três Mosqueteiros, D'Artagnan. Eu até trouxe vídeo aqui no canal falando se valia a pena. E a verdade é que o tema dos Três Mosqueteiros não tem um grande apelo do público hoje. Pô, teve nos anos 50, nos anos 60, pô, era top. Era os super-heróis daquela época. Então não tem muito apelo hoje, pelo menos não sem uma propaganda massiva. E não foi o caso. Você tá vendo falar desse filme? Não tá. Mesmo assim, só com 8 meses de diferença vai chegar aí o filme 2. Os Três Mosqueteiros, Milady. Milady, dando continuidade à história do D'Artagnan. Mas se o filme 1 nem chegou a ficar conhecido, que era do D'Artagnan, o que será que vai ser o filme 2? Que é da Milady. Que Milady, porra? Leite! E por mais que a aventura do primeiro filme tenha sido, tipo, bem avaliada pra caramba, na hora da briga das bilheterias esse filme não fez nem cosquinha. Não fez. Filme foi bem avaliado? Foi. Mas deu bilheteria? Não deu. Então você já sabe, né? Mesmo assim, Os Três Mosqueteiros Milady tá confirmado e estreia no dia 14 de dezembro. Top! Wonka!
A Warner é especialista em filmes de fantasia. Não é à toa que todo mundo ainda é apaixonado pelos filmes do Harry Potter, o Hobbit, né? Esse tipo de filme, todo mundo gosta. E é nessa pegada que vem aí o filme Willy Wonka, contando a história antes, né? Prequel, de A Fantástica Fábrica de Chocolate. O filme vai mostrar a juventude do Willy Wonka, como ele conheceu os Oompa-Loompas e como que ele começou a produzir chocolate. A gente vai ver todo esse início dele. Além de mexer com a nostalgia, né, de quem cresceu vendo a Fábrica de Chocolate, o filme Wonka também tratou de caprichar muito na produção e no elenco. Quer dizer, tá caprichando pra gente, né? O Willy Wonka vai ser interpretado pelo Timothée Chalamet. O Hugh Grant vai ser o Oompa-Loompa. Já viu o Hugh Grant lá de Oompa-Loompa? Ó, cabeção. Vai ter ainda o Ron Exon, né, que é o Mr. Bean fazendo o papel do padre no filme, daquele toque de humor, daquele jeitão que só ele sabe fazer. Vai ser bom pra caramba. Tem tudo pra ser um filmaço pra agradar todas as idades. E o Wonka também deu uma cartada certeira com o timing de estreia. O filme chega nos cinemas em 14 de dezembro, que é a época perfeita pra esse tipo de filme mais alegre, mais family friendly, na família. E aí, você também aposta que o Wonka vai ser um sucesso? Ooh, it's a chocolate that makes you fly! Let's find out, shall we? Who's for Humberchuck? Nothing to see. Flop, Aquaman e o Reino Perdido. E falando em fase ruim, achou que eu não ia falar da DC, né? Chegou até o final, falei, pô, não é possível, Peter não vai falar da DC. DC também tá numa maré complicada. Vocês sabem disso. Depois do fracasso do Flash nesse ano, pô, os próprios fãs da DC estão desanimados. Aliás, fracasso do Besouro Azul também. E também tem aquilo que eu já falei várias vezes aqui no canal. Os filmes remanescentes, diante do reboot, estão desanimando geral. Ninguém quer saber do que vai acontecer no universo que já acabou. É, pô, por que a gente vai sair de casa e pagar pra ver um filme que não significa mais nada dentro do DCU? Complicado isso, entende? Pô, é teu dinheiro. Além disso, a gente já tem resquícios do hate gerado pela Amber Heard, que é a atriz que interpreta a Mera em Aquaman. O hate surgiu com ela no mundo inteiro por causa do processo de difamação do Johnny Depp. E o caso ressurgiu das cinzas recentemente com o documentário da Netflix. Ou seja, se você acha que já estava sendo esquecido aquele caso, pô, a Netflix veio lá pra dar uma carcada. E aí várias pessoas que adoraram o primeiro filme de 2018 começam a pensar em boicotar o filme 2 por causa dela. Pra piorar, a estreia de Aquaman e o Reino Perdido chega nos cinemas no dia de Natal, 25 de dezembro desse ano. Me diz, na boa, quem que vai parar as festividades, né, o Natal, aquela celebração maravilhosa, e ir pro cinema ver esse filme? Eu! Pô, imagina estrear no dia do Natal. Lembrando que os primeiros dias são os que mais faturam. E aí, com o passar das semanas, todo o filme começa a ganhar menos. É normal. Então, assim, tá tudo errado ao meu ver. E como a gente consegue detectar aí uma coleção de problemas com a estreia de Aquaman 2, tudo indica que o flop tá aí. Dessa minha lista aqui, qual que você concorda, qual que você não concorda? Qual outro filme que você acha que vai ser flop ou top? Comenta aqui embaixo, toca aqui e se inscreve no canal porque é muito importante a sua inscrição com o sininho ativado. Vou deixar agora 2 vídeos tops pra você assistir também de outras listas de filmes que ainda vão chegar em 2023. Então aproveita e assiste. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!